quase suicídio para as minorias dispostas à luta seguir Michel Foucault e muito mais Jacques Derrida. A visão da minoria sempre foi que o poder pode ser solapado pela verdade. Quando lemos em Foucault que a verdade é simplesmente um resultado do poder, é o fim. Será que essa frase, essa citação de Alan Ryan, encontrada nesse livrinho aqui do Alan Sokal e do John Brickmont, chamado Imposturas Intelectuais, será que essa frase corresponde a uma visão correta de Foucault? Para quem ficou curioso, antes de responder, esse aqui é um livrinho de dois autores, dois cientistas que estão dispostos a combater a pós-modernidade. E daí um deles escreve um artigo fake e aprova numa revista, uma revista que não tinha nem revisão por pares nem nada na época, mas enfim, ele acha aquilo vira uma grande coisa e supostamente refuta os pós-modernos, que nem tem capítulo sobre Foucault ali, tá? Só essa citação infeliz, mas enfim, um dos grandes combates à pós-modernidade, que na verdade se utiliza de várias simplificações e se aproveita do fato de vários pensadores considerados pós-modernos serem realmente de uma leitura bastante difícil, às vezes talvez até tenham dito aí algo que não seja cientificamente rigoroso, não sei, se tivesse um capítulo de Foucault eu faria certamente o review desse capítulo, como tem de autores que eu li perifericamente ou nem li, não cabe a mim fazer uma análise ali do Sokal e do Brickmont, mas essa frase, o simples fato deles terem citado essa frase já me deixa incomodado, porque eles estão bem comprometidos a difamar a pós-modernidade a ponto de botar qualquer coisa ali, tá? Então eu já fico com o pé atrás ali, não li o livro, não achei grandes coisas, mas tem seu charme. Vamos entender então se essa citação condiz com o pensamento de Foucault. Vamos pegar o texto original de Foucault, como por exemplo Vigiar e Punir, onde ele vai dizer: temos antes que admitir que o poder produz saber, que poder e saber estão diretamente implicados, que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essa não é que não existe, não é que eles são a mesma coisa, é que um implica o outro, certo? Vamos trazer alguns exemplos. Em 1600, Giordano Bruno foi queimado na fogueira por dizer que o universo era infinito e, consequentemente, que a Terra não era o centro do universo. Em 1633, Galileu, por defender o heliocentrismo, também foi condenado pela Inquisição Católica. Dessa vez, pelo menos, não foi a fogueira, foi prisão domiciliar, onde ele passou o resto da vida dele. Isso aí, o saber que vai se constituir precisa enfrentar muita relação de poder. O poder tem o poder de influenciar diretamente as relações. Esse exemplo aqui, na verdade, é só num grau mais simples ainda. Para Foucault isso se dá de maneira muitas vezes inconsciente, muitas vezes a construção de um campo de saber tentando ser neutra, tentando construir o saber da melhor maneira possível, já pressupõe indivíduo, já pressupõe um diálogo, já pressupõe um contexto no qual as relações de poder estão diretamente influenciando, muitas vezes sem que a gente saiba. Vamos com calma. Foucault não está combatendo então a verdade ou o saber. Ele está combatendo aquilo que a gente poderia dizer, por exemplo, uma visão, uma versão romantizada da verdade. Eu chamaria, por exemplo, de platônica, idealista, a verdade tal como ela é em si mesma. A verdade para além dos próprios seres humanos que são capazes de reconhecer a existência de uma verdade, certo? É algo que, se a gente for parar para pensar, não faz nem muito sentido quando a gente se desvencilha
dessa tradição platônica. Vamos pegar a Idade Média. Vamos pegar a relação de saber e poder na Idade Média. Como é que o rei governava? O rei governava porque ele tinha o direito divino. E porque tinham pessoas que acreditavam nesse direito divino. Então precisa que a relação de poder encontre legitimidade na relação de saber. O saber é o direito divino do rei. O poder é a força, são as pessoas que vão se beneficiar, as pessoas que vão movimentar guerras em nome de riquezas, as pessoas que vão viver no luxo em detrimento do trabalho das pessoas que vivem em situações precárias. Isso tudo é uma relação de poder e saber. Então, muito antes de Foucault, um autor chamado Jean-Jacques Rousseau, numa obra chamada O Contrato Social, vai dizer uma frase que é uma das minhas favoritas da história da filosofia. O mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em dever. Veja bem, transformar a força em direito. O poder que se apropria do saber e se coloca enquanto direito. E pega a obediência, pega o súdito e fala, você tem um dever. E se tem um dever, tem um saber o súdito precisa saber, ele precisa aceitar o jogo de saber que diz que ele tem um dever, ele precisa ter as crenças, ele precisa estar inserido nesse jogo de significações que faz com que a existência dele, enquanto aquele que crê no poder divino do rei, faz com que ele obedeça. Sem isso, nenhum rei é forte o suficiente. Isso vale para hoje, isso vale para qualquer governo que, sem relações de saber que lhes deem legitimidade, e daí pode ser democracia, pode ser constituição, pode ser qualquer coisa. Isso não vem ao caso agora, certo? Sem essas relações de saber, não existe poder que se sustente. E a mesma coisa, quem que está pesquisando? Quais são os saberes que vão receber verba pública, receber verba privada? Quais são os saberes que, ao serem inseridos na esfera pública, não vão ser censurados, não vão causar repúdio, não vão causar... Você está entendendo? Não vão gerar acusações de parasitismo. Então, quais são os saberes que não estão... Que os burocratas permitem. Então, a própria existência de pessoas que vão dizer o que pode e não pode ser dito, vão dizer o que pode e não pode ser pesquisado, vão dizer quais são as artes que vão ser sustentadas pela Lei Rouanet ou vão ser condenadas à difamação em praça pública, à perversão da moral e dos bons costumes. Isso tudo é poder, isso tudo não é meramente saber, não é o meramente estético de uma obra de arte ou o anti-estético de uma obra de arte que está em jogo. Está em jogo valores, está em jogo crenças, está em jogo muita coisa que está diretamente relacionado. Agora Foucault vai mais além. Essas relações de poder-saber não devem ser então analisadas a partir de um sujeito do conhecimento, que seria ou não livre em relação ao sistema do poder. Mas é preciso considerar o contrário, que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas transformações históricas. O próprio sujeito que conhece é fruto das relações de saber e poder. As próprias crenças, os desejos, o que ele vai repudiar, o que ele vai louvar, o que ele vai achar certo e vai vestir camisa para ir defender na esfera pública, o que ele vai falar que está pervertendo a moral dele, que está doutrinando as crianças dele, o mundo vai acabar se a gente permitir que esse saber, ou essa visão, ou essa arte, ou essa filosofia venha à tona, isso tudo é relação de poder, relação de saber e sujeito, que forma subjetividades. Tudo isso, pensa nesse estruturalismo que a gente fala lá numa das aulas anteriores, nessa estratégia sem sujeito, nessa relação que os indivíduos se dão com eles mesmos, mas que já se encontram dentro de formações
discursivas, formações de saber e relações de poder que já estão institucionalizados e que estão constantemente mudando. Então, quando dizem que Foucault é o inimigo da verdade, na verdade é quase o contrário. Ouso dizer que Foucault é um dos grandes amigos da verdade. A questão é que ele contesta um tipo específico de verdade, que é essa verdade que estaria para além das relações de poder, na qual a gente interpreta a própria verdade, na qual a gente debate a verdade, na qual a gente entende quais são as regras que nos levam a entender algo verdadeiro como falso. Vou dar um exemplo, uma citação de Foucault. Quando os fazemos constatar que pode haver uma relação entre a verdade e o poder, elas dizem: ah, bom, então não é verdade. Então veja bem, Foucault está dizendo, existe uma relação entre o poder e a verdade. Quando eu digo isso, as pessoas, então não é verdade. Quer dizer, a minha concepção de verdade exige completa higienização das relações de poder. Esse é um ideal, esse é utópico, isso não existe, Foucault está dizendo. Então eu ouso dizer que Foucault é alguém que vai, então, nos dizer que a gente precisa fazer uma história dessas verdades. As nossas verdades, os nossos saberes, as nossas ciências, eles são passíveis de ser feita a sua história e eles podem sobreviver ou não às suas histórias. Veja bem, isso é um favor que você faz à verdade, é um favor que você faz à ciência. Foucault é um amigo da verdade. Estou dando uma visão aí que as pessoas que têm esse senso comum ali que o Sokal e o Brickmont propagam ficariam horrorizadas, tá? Então, que fique claro, eu estou dando uma visão pessoal, mais fundamentada em textos, de que Foucault sim é um amigo da verdade. Porque se a verdade não consegue resistir à sua história, não consegue resistir às relações de poder que lhe servem de alicerce e sustentáculo, então a gente tem uma verdade aí bem chinfrim, né? Vamos ser sinceros. E daí vem uma passagem um tanto longa, mas não se deixem cansar por essa passagem, que Foucault está falando sobre o papel da filosofia. Há muito tempo que se sabe que o papel da filosofia não é descobrir o que está escondido, mas sim tornar visível o que precisamente é visível, ou seja, fazer aparecer o que está tão próximo, tão imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que, em função disso, não o percebemos. Veja bem, tornar visível aquilo que já é visível, mas é tão próximo a nós, está tão interrelacionado com o poder que se exerce a nós e com a própria subjetividade que se constitui sem que a gente nem se dê conta, que já está de certa forma mascarado. Vamos continuar. Enquanto o papel da ciência é fazer conhecer aquilo que não vemos, o papel da filosofia é fazer ver aquilo que vemos. Desse ponto de vista, a tarefa da filosofia atualmente bem poderia ser: quais são as relações de poder às quais estamos presos e nas quais a própria filosofia, pelo menos há 150 anos, está paralisada. Desvendar as relações de poder que estão tão visíveis que estão invisíveis. Ok, aqui a gente já passou dos limites da filosofia, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Aquilo que está tão dentro, tão enraizado que a gente não consegue ver. A ciência descobre aquilo que ainda não foi descoberto. A filosofia agora, essa filosofia então Foucaultiana, vai fazer aparecer aquilo que já está explícito, que já está evidente. Por exemplo, que não existe nenhum poder divino de nenhum rei se a gente for para o passado. Nenhum poder divino, que na verdade alguns indivíduos se aproveitavam do discurso da divindade, do poder dos reis, para explorar. E a gente pode fazer isso agora com os saberes de hoje. Então Foucault, quando vai estudar a loucura ou as prisões, ele vai fazer literalmente, precisamente isso, mostrar aquelas relações de poder que constituem sujeitos que estão invisíveis, mas invisíveis, porém visibilizadas. A gente já está vendo. Você está entendendo? Então, eu não quero adiantar as coisas, mas rico não vai para cadeia. Por quê? Por que
que rico não vai para a cadeia? Isso já está visível para nós. Agora, as relações de poder que permitem esse sistema onde a gente já vê que o rico não vai para a cadeia, que o pobre é encarcerado de maneira banal, às vezes por coisa pequena, às vezes passa anos para receber julgamento. Isso tudo que está visível isso tudo para nós, mas as relações de poder que servem de alicerce a isso não está necessariamente visível. Muitas vezes a gente está até sustentando essas relações de poder sem saber. Então isso é muito importante, veja bem, saber, poder e sujeito, eles estão interligados, eles estão relacionados, eles não são a mesma coisa. Foucault não diz que eles não são a mesma coisa, Foucault não vai dizer que a verdade não importa, Foucault não vai dizer que a verdade é só poder. Essa é a versão que eu vou dizer simplista de Foucault, e a gente tem aí muito trabalho pela frente para entender essa filosofia que nos mostra aquilo que já está visível. Vamos só lembrar que Foucault é nietzschiano e que para Nietzsche as convicções são maiores inimigas da verdade do que a própria mentira. Então essas convicções que nos fazem ter relações com saberes que são falsos, mas que por construções que vão até a nossa subjetividade, até as nossas crenças, a gente sequer consegue ver que são falsos. Isso é ser um amigo da verdade. E claro, o nome iluminismo pós-moderno começa a fazer um pouquinho de sentido quando a gente começa a entender que eu dou essa leitura a Foucault como alguém que, ao atacar o iluminismo, faz muito mais pelo iluminismo do que aqueles que fazem um mero louvor de uma concepção de verdade, razão e ciência que hoje são vistas como ingênuas. Então, se você gostou, fica de olho que vão ter várias aulas introdutórias, e depois das aulas introdutórias a gente vai ter muitas outras aulas que daí já são mais pontuais e sobre temas específicos. E gostou, então compartilha, se inscreve, vai ter bastante aula. Além dessas aulas eu faço algumas reflexões, o canal está no início ainda, então fica por aqui. Se você quiser pensar um pouco as relações de poder ou alguma coisa, comenta aí alguma coisa embaixo que enquanto ainda tiver uma quantidade razoável de comentários possíveis de ser respondidos, eu tô respondendo tudo que vier. Então é isso e até a semana que vem.